Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo do meu lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, chefe. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, chefe. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Depois de 84 anos, chega aos streamings brasileiros a segunda temporada de O Urso, série da FX que chacoalhou as regras de claustrofobia e da correria na TV. Dessa vez, Carmen Berzato, nosso galã feio da década de 2020, tá correndo e apostando todas as fichas na abertura do seu novo restaurante, enquanto a gente descobre um pouco mais sobre o caos que sempre dominou a vida dele. Mas será que a segunda temporada manteve o padrão altíssimo da primeira? Em quais aspectos a história foi complementada? Tudo isso e muito mais hoje no seu agregador favorito. Antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica aí em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, vem com a gente que tá na hora de debater The Bear, o Urso, a segunda temporada, no Meia Opinião. Meia Opinião. Esclarecendo para os desavisados, como esse é um debate da segunda temporada, nós iremos dar spoilers da primeira temporada, porque é impossível não, mas da segunda temporada a gente vai tentar se controlar. Vocês que estão aqui pela primeira vez, talvez não, mas quem já é de casa já tá acostumado, já sabe que a gente não gosta de ficar entregando as coisas para todo mundo também, a gente sempre é muito cuidadoso com esse tipo de spoiler. Ou a gente pelo menos nunca recebeu nenhuma reclamação de que a gente estragou o conteúdo que a gente tá cobrindo para ninguém, né? Mas a primeira temporada de The Bear usou do recurso mais barato da face da Terra. Eu até comentei isso do nosso primeiro episódio, que é achar dinheiro do nada. Só que dá certo, né? Só que faz sentido dentro do contexto da série. Mas enfim, eles acham dinheiro do nada. E aí o nosso protagonista, Carmen Berzato, que é chamado de Bear por causa da sonoridade do sobrenome dele, né? Isso, inclusive, vai ser um bocado explorado aqui nessa segunda temporada. Ele vai usar esse dinheiro que ele achou pra poder fechar o restaurante, o Original Beef, né? Que é o restaurante de sanduba da família dele, que ele herdou do irmão, pra abrir um restaurante pra valer, né? Eles estão lutando até por estrela, que é a classificação de que o restaurante é chique ou não. E a temporada vai passar sobre a análise do menu, sobre a análise da equipe, sobre os problemas que eles vão ter que enfrentar pra reformar, sobre o dinheiro que nunca é suficiente, e também sobre as relações familiares. A gente vai descobrindo por que ele gosta tanto de caos, ou então, não que ele gosta, mas que ele esteja acostumado com esse caos, que ele tenha dificuldade de viver sem o caos. E olha, vou te contar um momento em particular dessa temporada, isso vai ficar muito claro. Mas enfim, basicamente é isso. E bem basicamente mesmo, porque a série começa mais ou menos onde ela acabou na primeira temporada. Descobrimos o dinheiro e agora vamos montar o restaurante, vamos fazer o planejamento para montar o restaurante, e acaba na abertura do restaurante. E isso não tô estragando pra ninguém, não. Isso tá nas sinopses dos episódios, né? Então é basicamente uma temporada em que a gente vai acompanhando esses processos de abertura de um restaurante pra valer. Todas as licenças, todos os gastos, todas as brigas, todas as melhorias, todos os deslocamentos, personagens que não sabem mais quem são, qual é a função deles nessa nova vida, nesse novo restaurante. E a série vai abordando isso passo a passo com os seus principais personagens. Mas eu vou começar com uma pergunta bem complicada para o meu amigo Gustavo Azevedo, que é a seguinte, Gusta. A segunda temporada de O Urso mantém o padrão da primeira? Dá um geralzão aí do que você achou dessa segunda temporada, que vale constatar, está entrando nos streamings brasileiros quase 2 meses depois de estrear nos Estados Unidos, o que é um escárnio, mas enfim, tá solta a indignação. Dito isso, Gusta, fala um pouquinho sobre a segunda temporada de Urso. Quando sai muito distante a gente fica triste porque perde a conversa, né? Hoje em dia, com o streaming, é
é importante que saia junto, justamente porque a gente fica com essa carga de conversa. A gente fala lá no Twitter junto, todo mundo, o mundo inteiro tá sabendo que esse episódio tá no ar e tá todo mundo conversando sobre, né? É o que acontece com a maioria das séries, e essas séries que tem essa distância, né? Filmes também acontece muito, a gente falou de Asteroid City, que teve esse mesmo problema do Wes Anderson, né? A gente fica chateado porque a gente fica meio de fora da conversa. Você fala, nossa, você é o atrasado. Já não basta a gente estar no Brasil, aí a gente já recebe uma série atrasada. Que raiva. É um mal que afeta particularmente o Star Plus, né? A FX, a Fox. Sim. Porque é impressionante. Todo o conteúdo deles, adulto, né? da Disney, ou seja, do FX, da Fox, demora a chegar no Star Plus, na América Latina. É bizarro. Sim. Mas enfim, sobre a pergunta que você fez, se The Bear seguiu ou não o padrão, né? Se eles conseguiram manter o padrão, eu acho que, na verdade, eles estabeleceram um outro padrão dentro da própria série, sabe? Eu achei essa temporada muito diferente, apesar de ter todos os personagens com os tons e com os seus arcos já bem definidos e evoluindo cada vez mais. Eu achei que a série mudou em como ela vai mostrar esses arcos sendo desenvolvidos. Numa primeira temporada, enquanto a gente estava falando lá de adaptação de todo mundo em relação àquela nova realidade, aqui nessa segunda temporada a gente tem uma busca por propósito, quase como se você estivesse buscando a inspiração que te faz seguir adiante. E aí, qualquer outra série fazendo isso traria, assim, tantos malefícios pra gente, sabe? Essa coisa de, tipo, faça o melhor de você mesmo, seja a sua melhor versão, sabe? Capacite aqueles que estão ao seu redor, seja um líder nato. Nada disso, sabe? Não tem. É uma coisa, assim, extremamente refrescante de assistir, porque é uma visão do trabalho sem uma lógica puramente capitalista e sem ser sentimentaloide pra você se engajar numa máquina de moer capitalista, sabe? Não é pelo trabalho, não é por ganhar dinheiro, não é por ter o melhor restaurante pra ganhar dinheiro e lucrar, e enfim, eles também querem isso, mas é sobre encontrar um propósito pro trabalho que eles fazem, que eles realmente acham que nasceram pra fazer aquilo, e alguns daqueles também não acham que nasceram pra fazer aquilo, mas existe uma rede de apoio que fala, cara, você consegue fazer isso, você pode fazer isso, você tem as ferramentas, e se você não tiver, eu consigo te dar algumas delas pra você se desenvolver. Então, é muito bonito, né? The Bear é uma série muito bonita. Eu tô, assim, indignado no estágio que The Bear conseguiu me colocar. Eu tô num patamar, assim, de adoração já dessa série. Eu já passei de nossa, é muito legal, é muito divertido, pra realmente é uma coisa, assim, fora da casinha. A gente tem que começar a colocar eles nos circuitos de premiação e pra valer já. A greve vai ferrar tudo isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que realmente The Bear tem uma pérola ali eu acho que é timing, sabe? É falar sobre alguma coisa muito importante, num momento muito importante, com pessoas muito importantes, tanto no elenco quanto na direção. O projeto é muito foda. Então, parece que tá encaminhando pra ser uma das séries grandiosas, assim, que a gente olha pra trás e fala, essa aqui é uma das 10 melhores séries já feitas, sabe? Então, tá começando a criar isso em mim, esse gostinho. Eu não sei se vocês estão também aí nesse patamar. E aí, Lucas? Eu tô nesse patamar aí, totalmente também. Eu não sei se The Bear vai entrar pra essas listas aí que tem Mad Men, Soprano e Breaking Bad sempre, não, mas pra mim, na minha lista pessoal, já tá num top 5 ali de séries, viu? The Bear já se tornou uma das melhores séries, assim, pra mim. Agora que tem 2 temporadas, né, a gente já pode falar com mais propriedade um pouquinho. Mas eu adorei essa segunda temporada e realmente ela tem uma pegada bem diferente, assim, da primeira, principalmente ali na primeira metade dela. Na segunda metade já começa a voltar pra aquele clima mais caótico, né, mais acelerado. A sinopse, né, o grande tema dessa temporada são eles mexendo ali no restaurante pra reinauguração, né, do novo restaurante. E eu achei até tudo muito tranquilo, eu ficava, gente, mas tá tudo dando muito certo. As coisas que davam errado, eles arrumavam rapidinho, assim. E de repente, assim, nós temos 6 meses para reinaugurar o restaurante. Ah, não, agora nós temos só 3 por causa de nós precisamos em 3. No outro episódio, a pessoa fala, não, mas tem que ser em 10 dias. E dá certo, e eles se viram lá e conseguem. Então, assim, eu achei muito... Eles têm uma pegada, principalmente no começo da temporada, bem diferente, mas eles pegam esse tempo pra desenvolver muito bem os personagens. Claro que eles escolhem ali, né? A Sidney, o Carmen e o primo... Basicamente, ele acho que esses 3 são os mais
bem desenvolvidos nessa temporada, eles escolhem eles ali, e até que não fica tanto só no Carme, né? Mas eu gosto de como eles desenvolvem esses personagens, e eu sinto essa coisa da busca do propósito. Isso é até verbalizado, né, pelo personagem do Primo lá no primeiro episódio. E eu acho que o que The Bear consegue trazer, que deixa a série tão bonita, com essa importância toda pra gente, assim, com essa qualidade toda, é que The Bear consegue se aproximar muito da realidade, assim. Ela consegue trazer os seus personagens ao mesmo tempo para um ambiente que não é o nosso, né? Que é dentro de uma cozinha, né, trazendo um chefe lá do melhor restaurante do mundo, mas com problemas muito característicos assim da nossa geração mesmo. O personagem do Primo mesmo, ele tem um desenvolvimento nessa temporada aqui, pra mim, que ele é o melhor personagem dessa temporada. É o personagem que eu odiava na primeira. Odiava, assim, porque ele é chato, né, pra caralho. Mas nessa segunda temporada, cara, você vai criando uma empatia com ele, assim, cada vez que ele aparece, a cada episódio que ele aparece, com ele e com a Sidney. Mas a Sidney eu já achava ela melhor desenvolvida lá na primeira temporada. E eles continuam aqui na segunda. Então eu acho que é isso, sabe? The Bear consegue trazer o caos, né, que tem dentro de uma cozinha ali, consegue trazer aquelas brigas ali de uma maneira muito real, né? E ao mesmo tempo desenvolver, né? Todos os personagens bem com problemas que nos aproximam deles, assim. É os mesmos problemas que a gente tem na vida real, né? Tipo assim, falta de dinheiro, problema de relacionamento. Falta de dinheiro, preciso inaugurar, vou tentar abrir um negócio, vou achar um sócio aqui, vou estudar ali. Ao mesmo tempo que eu tenho que estudar o negócio, eu tenho que abrir o restaurante, parece uma namorada. Então, assim, é o caos da vida, né? Sim, é bem isso. Eu vou numa linha um pouco diferente, porque eu acho a primeira temporada melhor, mas isso não é um demérito. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que o patamar que a primeira temporada coloca é tão alto que era complicado de bater. É uma coisa meio Westworld, sabe? Embora a segunda temporada de The Bear seja bem melhor do que a segunda de Westworld. Olha lá, eu acho que é meio aquela coisa de, olha, como é que você pega tudo do jeito que a primeira temporada de The Bear é absolutamente perfeita e retocável? Como é que você estende essa história? Como é que você vai achar o jeito certo de estender essa história? Se você repetir a fórmula, talvez você canse o seu espectador. Se você tentar mudar demais ou expandir demais, talvez você deixe o seu espectador decepcionado. É uma negociação muito difícil de fazer quando a sua primeira temporada é muito boa. Muito boa, assim, espetacular, como a primeira temporada de The Bear é. Então eu acho a segunda temporada pior do que a primeira, mas o patamar tava tão alto que a segunda temporada ainda é muito, muito boa. Eu acho que não é muito fugir disso aí, porque vou acabar repetindo um pouco o que o Gusta falou. Eu acho que ela fica diferente. E não tem nada de negativo nisso. Muitas vezes, se você tenha o mesmo padrão de qualidade, é legal que você fique diferente, que você tente explorar outras áreas de outras maneiras. Eu achei um pouco fria, falando de textura mesmo, de fotografia, de cor. De fotografia, sim. Eu achei ela um pouco mais fria do que a primeira, mas ela também me deu muito uma sensação, tava falando com os meninos aqui em off, de segundo ato de um filme, sabe? Você pega um mega filme de 16 horas, a segunda temporada seria o segundo ato. É um momento de descanso, de desenvolvimento de tramas, de montar a mesa pro jantar. É isso que tá acontecendo. Você tá colocando... Tá colocando o pano de prato lá, o forro de mesa, os talheres, os copos, você tá colocando tudo no lugar. E isso é feito em um ritmo mais lento, na primeira metade da temporada, é claro, que a gente não viu na primeira temporada. Então a primeira temporada é muito mais engajante de cara pelo sufocamento, assim. Eu acho positivo isso, não é que eu acho isso um demérito, não. Eu acho que é um pouco estranho, assim, porque você meio que tem uma sensação de episódios de meia hora que talvez estejam com tempo demais, sabe? Talvez estejam com um pouco de sobra, mas eles sabem muito bem o que estão fazendo, e aí eles fazem uma virada nos últimos 5 episódios, e aí ela volta ao tom mais parecido com o que ela tinha na primeira temporada. Inclusive volta literalmente, né, porque o episódio que marca essa virada de chave é um flashback, e é o maior episódio da temporada, e por um excelente motivo, a gente vai chegar lá mais tarde, mas o que marca a virada de tom de, olha, você tava achando que as coisas estavam calmas demais? Estavam mesmo, mas não vai ficar assim eternamente, não. Pode ficar tranquilo que vai virar uma zona, que a vida dessa galera é uma zona. Foi ali nos últimos 5 episódios, sabe? Ela tenta coisas diferentes, ela tenta estabelecer um tom da história um pouco mais lento, um pouco mais calmo, porque o mundo tá acabando, eles têm um prazo muito apertado, mas a vida segue, você continua tendo que pegar o trem e ficar tantas horas lá pra chegar. Seu pai continua duvidando de você e do que você tá fazendo, então você continua com os problemas de família, problemas de saúde familiar, o que quer que seja, sabe? Os problemas psicológicos que o Carmen
eles não vão embora só porque ele decidiu ser uma pessoa melhor. Não é assim que funciona, né? Então a gente vê que achar dinheiro escondido numa lata não resolve os seus problemas. Fica aí a lição. Se ele tivesse achado mais dinheiro... Gente, mas olha essas mensagens que a série passa, tipo assim, dinheiro não traz felicidade, fique ao lado de seus amigos. Tem literalmente um livro de autoajuda, um vídeo de autoajuda colocado em vários episódios. Se você pegar a mensagem principal, tipo assim, e só se fiar nela, você... Como que chama aquele treinador de vôlei que virou palestrante? Coach K. Aqui do Brasil. O Bernardinho? O Bernardinho, é tipo o Bernardinho de lá, né? Tem lá na história tem o coach também, né? É o Coach K lá. Cara, pois a primeira temporada, ela deixa o sarrafo lá em cima mesmo. Eu ainda fico em dúvida, assim, de escolher as duas, cara, porque eu acho que a segunda consegue sustentar o patamar da primeira. Eu acho que a primeira tem aquele fator surpresa, né? Que The Bear foi uma coisa que ninguém tava esperando. Mas eu gosto desse desenvolvimento mais lento ali da segunda, porque eu acho que muito porque eu gosto muito dos personagens. Então eu gosto de ficar vendo a Cid ali de novo, o Bear ali de novo, a relação lá do Fake com o primo. Cara, aquele caos ali deles tentando consertar, fazer as coisas juntos e já tendo uma certa intimidade, é aquela coisa meio de, primeiro a gente tava se conhecendo, agora nós já temos uma certa liberdade, então nós já temos uma equipe aqui estabelecida, então a interação deles fica uma coisa mais orgânica. E eu gosto disso, de acompanhar isso na segunda temporada. Mas eu acho que eu ainda, se fosse pra escolher, eu ainda ficaria com a primeira sendo melhor. Acho que ela me surpreendeu mais, assim. E eu queria reforçar um negócio sobre a primeira deixar o sarrafo lá em cima. Eu acho que a gente vê isso até meio na execução, sabe? A execução da primeira, você vai vendo as coisas se acalmando gradualmente. E quando eu falo isso, eu falo posicionamento de câmera, escolha de filmagem, escolha de fotografia, escolha de luz. Você vai vendo isso se movendo durante a temporada. Se você comparar o primeiro episódio de The Bear da primeira temporada com o último, você vai ter câmeras muito mais distantes, se movimentando muito menos, uma fotografia que vai esfriando no decorrer da temporada. Então, assim, tudo vai mudando. Na medida que a cozinha vai mudando, a nossa percepção da série também vai mudando. E isso é muito claro na primeira temporada, assim. Ela vai deixando de te sufocar pra ir encontrando essa calmaria. E aí, no começo da segunda temporada, eles mantêm essa calmaria por um tempo. A gente tá pegando de onde a gente parou. Aqui nesses primeiros episódios, você vai seguir nessa mesma calmaria que você foi deixado. É lógico que a série não vai ficar assim pra sempre, mas assim, é isso aí. Tanto é que quando você volta pro flashback, tem uma coisa muito interessante, porque a gente geralmente vê muita cor, vê muito sépia em episódio de flashback, pra deixar mais claro que, olha, isso aqui não é no tempo presente, não sei o quê. Mas nesse caso aqui, combina também com essa estrutura que The Bear estabeleceu, que o episódio em que as coisas começam a ficar loucas, e loucas loucas, sabe? É o primeiro episódio da temporada que é quente em termos de cor. Que as câmeras estão fechadas, que ela tá mais próxima de rosto, que ela tá mais sufocante, que ela tá barulhenta. O tanto que aquilo ali me lembrou Joias Brutas, Bom Comportamento. Nossa, cara. parece. É uma coisa assim. Bem lembrado. Gente, pelo Bem amor lembrado. de Deus, para Sim. de falar, um segundo, sim. Jesus. Aquilo vai dando uma agonia, aquilo vai incomodando. Mas isso, assim, é só na metade da temporada, sabe? É uma escolha muito inteligente do Christopher Sora, que é o criador, diretor de alguns episódios, showrunner e tudo mais, de fazer uma quebra de expectativa no meio da temporada. Não é bem uma quebra de expectativa, todo mundo sabia que a coisa ia pegar fogo, mas uma quebra de ritmo, sabe? Eu vou segurar aqui 4 episódios de ritmo tranquilo, e aí depois eu vou jogar uma bomba em cima de vocês que aprendam a lidar com ela aí. Isso é muito charmoso, né? Uma bomba de 7 frutos do mar. 7 peixes. A bomba de 7 peixes. Exatamente. Eu acho assim, a fotografia, foi bom você ter puxado isso, porque eu acho que a fotografia no começo da temporada tava bem... Eles até esticam um pouquinho, assim, da metade pra frente, mas ela tava bem focada em mostrar os personagens. Então a fotografia já tava te contando que, na verdade, a gente não vai passar o sufoco da cozinha. A gente vai passar o sufoco das tramas, né? Do que tá acontecendo na cabeça de cada um desses personagens. E uma análise mais contemplativa, voltada pra dentro, ela demanda essa frieza e essa distância da câmera mesmo, né? Demanda
coisas mais abertas, coisas mais frias, mais pensativas, né? Mas ao mesmo tempo tem muitos planos que são enfiados na cara dos atores. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que tem uma Chicago distante, fria, uns planos assim muito inventivos, só que foram replicados ao longo da temporada. A câmera vai fazer uma aérea, aí ela fica rodando assim, sabe? É muito lindo, você vai se apaixonando por Chicago. É uma coisa muito foda, assim, uns planos abertões mesmo de Chicago, linda à noite, aquela coisa assim meio Twilight. É muito lindo, muito lindo. E aí, o Sawyer tem umas coisas legais de uma visão inventiva a respeito de montagem de foto, né? Ele usa muita foto nos episódios, assim, eu não tô contando a história só com o que você tá vendo, eu tô puxando lembrança, puxando fotografia antiga, foto antiga e foto da cidade, não sei o que, coisas mais paradas, assim, né? E documento, uma montagem muito rápida e tal, documento. A edição é incrível, documento, aí assina, aí circula, e aí eu ficava pensando, gente, será que eles fizeram isso com as mãos dos atores mesmo lá? Eles ficaram só colocando papelzinho assim, ou era dublê? Era a única coisa que eu ficava pensando, que eles gastaram o tempo deles mesmo. Uma das coisas interessantíssimas que eu achei foi isso, tipo, como a gente vai mergulhar na alma desses personagens, por que não colocar eles estouradões assim na tela, sabe? Às vezes é até sufocante você tá acompanhando a vida de cada um daqueles personagens, porque você tá se sentindo, sabe, preso naqueles problemas. E uma solução que foi muito interessante foi, a gente vai focar sim nessa fotografia mais imersiva nos personagens, mas ao mesmo tempo a gente vai trocar rapidamente o foco. Então você nunca fica extremamente angustiado com o problema de um personagem ou outro. Rapidinho eles trocam, sabe? Você é jogado pra outro tema. É uma temporada que ficou mais melancólica. Eu senti, assim, uma melancolia constante, porque todos os personagens estão indecisos, todos os personagens estão encontrando seu propósito e eles não estão achando muito bem. Eles estão todos inseguros com a construção daquela nova proposta de restaurante, né? É tudo muito melancólico, porque eles não têm certeza de nada. Tem uma mãe doente, tem um pai que não confia, um irmão que não tá ali pra dar um apoio, porque eles queriam que o original Michael, né, tivesse ali pra validar, pra ver. Depois daquele 6º episódio, que a gente ainda vai falar, a gente percebe que eles queriam ver ele muito bem. Tava nítido que eles não queriam que ele tivesse tido o fim que teve, eles não ignoram aquilo, e é extremamente melancólico você olhar pra trás e falar que, sim, tudo isso que a gente tá fazendo, toda essa beleza, esse restaurante, a ordem que eles estabeleceram pra montar tudo aquilo, não vai ser visto por quem eles mais queriam que visse, sabe? Que assistisse aquele espetáculo. Então, é super melancólico, porque apesar de estar sendo tudo construído, do restaurante tá ficando legal, das receitas estarem ótimas, ainda tem aquele agridoce, ainda não é perfeito, sabe? Então é um pouco de lidar com essas imperfeições da vida mesmo. Mas na série de cozinha você não pode usar agridoce como negativo, porque tem molho agridoce. Não, é mesmo, que é só uma coisa, né? É só um padrão. Não, mas não é negativo, é só agridoce. É o melancólico bom, que você fica reflexivo, sabe? Você acaba a série pensando nela, você não para de pensar em Deber. Bom, porque os episódios eles te tocam, assim, com os dramas de cada personagem ali. Eu senti isso muito no episódio 2, eu acho que antes do episódio 6 ali, porque pra mim os melhores episódios dessa temporada são episódios 6, 7 e o último. Mas antes deles ali, eu gosto muito do episódio 2, que foi um que me pegou mais assim, que é onde o Carmen encontra a Claire, né, e você vê um outro lado do Carmen ali, que antes a gente só viu o Carmen workaholic, com burnout, com crise de ansiedade, e aí você vê um outro lado dele, olha, agora que eu não tenho um restaurante pra tocar, que tá tudo reformando, e eu encontrei aqui a menina que eu sempre quis ficar com ela, será que eu vou conseguir ter cabeça pra isso? Será que eu não vou? Eu acho que eles têm eles tratam isso de um jeito legal, assim, eles têm uma química boa ali, os dois. Não gosto. Nossa, eu gosto bastante. Já vou falar que é o que eu não gosto nessa temporada. Eu acho bonitinho, mas é tão qualquer coisa, assim. Eu acho que caberia tão mais legal sem interesse romântico, sabe? Eu acho que é cair num lugar comum que me parece tão desnecessário a trama. E tudo bem, não é que é ruim, é legal. Ela é muito, sei lá, encantadora de alguma maneira, né? Ela sempre encantou ele a vida inteira. E isso vai casar muito com os traumas que a gente vai descobrindo que ele tem, de ter a família que ele tem, de morar onde ele sempre morou, sabe? Mas ainda assim, nossa, sabe? Encontrei no corredor do supermercado. Amargo pode usar? Pode, amargo pode. Amargo, limão é amargo e é gostoso. Mas é tipo assim, sabe? Encontrei no corredor do supermercado, passei o Nossa, é uma das coisas mais bonitas dessa temporada. É muito lindo.
Porque é simplesmente o nosso personagem encontrando alguma coisa que faz sentido pra ele dentro da trajetória dele, cagada, sabe? Eu achei muito legal, porque tanto é que ele é tão zoado da cabeça que aquela cena que ele passa o número, a gente já sabia que ele tinha mentido, né, o número, porque fica meio evidente. Pra quem assiste, ele hesita. E aí a gente já percebe que é ele se sabotando, né? Ele não consegue se colocar num lugar de prestígio. Ele teve que voltar pro restaurante do irmão. Ele saiu de um lugar de prestígio. Ele sempre esteve em um lugar de prestígio. E aí ele se sabota. Ele vai pra outro lugar. Ele não quer esse olhar pra ele. Ele tá querendo sumir do mundo. Ele tem depressão, sabe? E aí eu acho que quando ele encontra ela e ele tenta se sabotar e ela olha pra ele de verdade, sabe? Ela não tem um interesse, sabe? Ela não quer o restaurante dele, ela não quer ficar com ele por causa das estrelas, ela não, sabe, do Michelin e tudo mais. Não, ela realmente tem um interesse afetivo, amoroso nele. E aí ela procura, ela faz toda a trajetória de procurar o primo pra poder falar com ele, pra poder esse romance dar certo. E aí cola, sabe? O romance automaticamente já deu certo. E eles têm muita química. Química, pode falar? Muita química na cozinha também tá certo. Mas eles têm muita química. Eu acho que para além de qualquer subtrama e justificativa que a série dá, eles têm muita química. Então isso é muito legal, porque ele é aquele cara, ele é o low profile. Eu falei, o Luiz queria uma descrição perfeita pro Carme ali. A gente acabou usando galã feio, junto com o Paul Mescal também, que tá lá junto na categoria, na prateleira. E Adam Driver. E Adam Driver também. Mas ele é, tipo, o low profile perfeito. Ele é o cara que todas as mulheres estão procurando, sabe? Tipo assim, é o cara que trabalha, faz o dele, faz o corre, não sei o que lá. Rapaz, mas ele fez uma afirmação pesada agora nesse momento, hein? Gente, um podcast com 3 caras, não tem uma unidade de mulher nesse podcast, você vira e solta assim, é o cara que as mulheres todas querem. Tá, é o cara que eu sempre quis, entendeu? Então eu não vou falar por mim mesmo, foda-se. É o cara que eu sempre... Gente, eu sempre quis um cargozinho na minha vida, então foda-se. Eu vou falar, eu falo por mim. Mas assim, eu acho Trabalhador de família, honesto, né? Não, tipo assim, aí vem, né, depressão, autossabotagem, não lava o cabelo, aí é foda também. Mas deixa eu pegar um negócio que você falou. Pra mim é uma questão, porque você falou que ele se sabota, ponto. Não há o que discordar nisso aí, ele se sabota. Mas você acha que ele abandona o restaurante 3 estrelas dele porque ele se sabotou? Porque a interpretação que eu tenho é completamente diferente. A interpretação que eu tenho é que ele percebeu que os pesos da vida de ser um chefe de renome internacional não valiam a pena pra ele, entende? Porque a impressão que a primeira temporada deixa, pelo menos, é a impressão de que eles começou a sentir que não valia a pena ser xingado e humilhado e massacrado por alguém que era mais experiente do que ele só pra poder cozinhar. E aí ele juntou a morte do Mike, que foi uma merda, lógico, né? Mas com a vontade que ele sempre teve de trabalhar no Original Beef, e falou, quer saber? Isso aqui não tá legal pra mim, não tá bom, eu não quero esse ambiente na minha vida, tô tentando fugir disso, e aí nessa segunda temporada, no 6º episódio, a gente percebe por quê, mas assim, tô tentando fugir desse caos na minha vida, e aí eu vou, então foda-se meu renome, foda-se minhas 3 estrelas, foda não sei o que, eu vou trabalhar no lugar que eu sempre quis trabalhar. Eu sinto o oposto de uma sabotagem na escolha profissional, entende? Eu não acho que ele abandonou a carreira porque ele não acha que ele tem direito a ser feliz ou bem-sucedido. Eu acho que ele não queria aquele ambiente. Tanto é que ele tem uma discussão na primeira temporada com a Sydney que chega a esse ponto, né? Ele acaba sendo com ela, naquele que é o melhor episódio da série pra mim, na primeira temporada, ele acaba tendo uma discussão com ela em que ele percebe que ele tá reproduzindo o que ele não gostava, né? Que ele é escroto e ele reproduz o que ele não gostava. E ao ponto que ele pede desculpa pra ela e os caralho, e ela volta, né? Então assim, eu não tenho essa leitura de autossabotagem na escolha profissional que ele faz pra assumir aquele restaurante. Mas namorosa tem. Mas namorosa, evidentemente. Namorosa porque, não só namorosa, na relacional, né? Porque na relação dele com a família e com relações amorosas, ele é do mesmo jeito. De não se achar suficiente, ou de se sabotar, ou de se afastar porque acha que ninguém vai aguentar ele, ou o estilo de vida dele, sabe? Isso sim, e aí eu tô 100% contigo. Mas é aquela coisa que eu acho que fica bem explicado ao longo da temporada, né? Quando a gente chega no episódio 6, eu acho que isso que o Luiz falou agora fica ainda mais evidente, né? Que ele vai lá e mostra o desenho, né, pro Michael. Então, você vê que ele sempre tinha um sonho ali de
ele via que o irmão tava mal, ele queria ajudar o irmão e ao mesmo tempo ele tinha um sonho de fazer parte daquilo ali, né? Os dois irmãos juntos. Na primeira temporada ele fala com todas as letras, né? Ele que sempre ele quis trabalhar no Biff e o Michael nunca deixou. Sempre inventou uma desculpa, sempre manteve ele afastado de lá. Talvez a saída dele do restaurante de renome tenha sido uma das saídas dele da autossabotagem, né? Tipo assim, o começo... Na verdade, é o começo de tudo, né? É o fato dele ter ido pra lá que começa a jornada pessoal dele de autodescoberta, né? Então, faz sentido o que vocês estão falando. E aí a gente tem outros dois momentos agora nessa temporada, que a Sidney vai questionar ele. Como que foi, né? Ganhar 3 estrelas? Ele fala, não, eu não ganhei. O outro chefe já tinha ganhado essa estrela, só tive que manter. Não, mas como é que foi? Eu falei, não, pra mim foi normal. Quando eu fiquei sabendo, foi... Ok, foi um negócio. E aí, mais pra frente, no outro episódio, que ele tá tendo uma crise, ele fala, né, que ele não consegue deixar as coisas boas acontecerem na vida dele. Sempre que vem uma coisa boa acontecendo, ele dá um jeito de sair dali, de tornar aquilo ali só mais uma coisa normal, porque ele tem medo daquilo ali terminar mal depois. Medo de não ser suficiente, né? Medo de não ser suficiente. É o que ele fala no começo da temporada também. Eu tô abrindo o meu próprio restaurante no lugar que eu queria. Era o sonho da minha vida. Meu sonho de criança era trabalhar nesse lugar e fazer esse lugar virar um puto de um lugar. E aí, nos primeiros episódios, todo mundo pergunta pra ele, ele fala... Não é o que eu imaginava. Eu não tô feliz. Não é legal fazer reforma. A lição do episódio não é legal fazer reforma. Lição da temporada, né? Fazer reforma é uma bosta. Cara. Porra de lição óbvia do cara. Essa coisa dele não deixar, né, as coisas boas acontecerem, eu vejo muito isso no episódio 6, eu acho que fica bem, bem evidente, né? Quando as coisas boas estão acontecendo na vida dele, logo ele sabe que vai piorar, né? Ele sabe que vai virar uma merda, então ele meio que não deixa acontecer, deixa o barco ir tocando aí e deixa eu ficar no caos aqui pra não deixar as coisas ruins me afetarem. Aí ele entra nessa de autossabotagem, né? Então meio que vira um ciclo, assim, na cabeça do Karmic, muito louco. Eu queria só falar sobre... Vocês estavam falando sobre a dinâmica dos personagens ali, né? Do Marcos, do Fak e do Rich, né? Que o Lucas gostou muito. Realmente o Rich, ele é um dos melhores personagens, assim, dessa temporada. 7 incrível. Pra mim. É foda. Mas ao mesmo tempo, quase que eu achei que ia ser o fim de The Bear nos 2 primeiros episódios ali no comecinho, quando acontecem umas coisas muito sitcom, uma coisa tipo Friends. Briguinha com o Fak, né? Do Rich com o Fak. Cai, né? Tem uma... Quando ele bate ali no teto e cai o negócio, e aí você já sabe a piada, e você já sabe o que ele vai falar depois da piada pra contra-argumentar a piada. E aí, no outro episódio, tem uma outra piada com a parede que cai. Aqueles momentos eu falei assim, gente, essa série vai desandar, pelo amor de Deus, não façam isso, não é isso que é The Bear, sabe? E quem sou eu não tem nada a ver. Eu tô falando pro cara. É muita cara de quem quer cagar regra, né? Mas tipo assim, vocês não tiveram essa impressão de que tudo poderia desandar a partir daqueles momentinhos, assim? Eu comecei pela primeira vez a ter medo de The Bear desandar. Só que aos poucos eu fui vendo que não era a intenção deles. Era realmente um alívio cômico pro comecinho da temporada. Tem até uma brincadeira meio Wes Anderson na cena lá da gravidez da Sugar, que é a parede caindo, aquela coisa bem, tipo, um de cada lado, bem simétrica. Não sei se vocês repararam, ficou muito French Dispatch. Bait and switch, né? Que é tipo assim, você joga a isca pra puxar a galera. É a coisa da comedinha. Você vai achando que a série vai pra esse rumo, que ela vai pra esse rumo. Pra você engajar todo mundo ali no meio, todo mundo entrar tranquilo. Beleza, eu tô tranquilo, tô na paz, não vou precisar medir a pressão depois que eu sair daquele episódio. E aí quando chega na metade, manda brava. Eu tô usando uma camiseta de BoJack Horseman, que faz exatamente isso com você. Olha, que legal, um desenho. Ele tem a cabeça de cavalo. O que impediu o Lucas de assistir depressão. Mesmo. Que o Lucas, não, vou assistir uns episódios, achei ruim demais. O Gusta não implora tanto, mas eu imploro. Cara, continua, esquece essa primeira metade da primeira temporada, assiste o resto, É muito sabe? bom. Eu acho que tudo, é engraçado você falar de BoJack, porque assim... Agora eu disparei, tá? Agora, você vai ver. Tudo tem o seu... Tem esse negócio de BoJack, porque é esse tom de até onde você pode chamar uma série de comédia. Sabe? Eu acho que BoJack e The Bear, nesse caso... Elas passam pelo mesmo critério, porque The Bear é engraçada, tem vários momentos que The Bear é muito engraçada, mas você não tem uma sensação meio de, tipo assim, de que comédia é um negócio que eu assisto pra rir?
E quando eu vou ver The Bear, eu não vou ver The Bear pra rir, sabe? Sim. Eu Não, tenho gente, um pouco The assim, Bear, tipo, pô... The Bear é um drama que tem uns alívio cômico ali, cara. Então, pois é, e eu fico muito... enquadrar em comédia, eu vou ganhar as caralhas do M tudo ano passado como melhor série de comédia, eu falar, porra, mas é porque a linha é meio complicada de discernir, É porque né? senão eles vão ter que bater de frente com Succession, né? Aí você vai fazer o quê? Pode ser isso também. Não tem como. Mas, tipo assim, se for enquadrar ali nas categorias, se Succession tá pra melhor drama, The Bear tá pra melhor comédia, e pronto, e ganha as duas, porque não tenha dúvidas de que The Bear é uma das grandes séries, como a gente tava falando lá no começo. Mas vamos falar sobre o episódio 6? Bora! Eu quero queria muito falar fazer um sobre ele comentário também. muito breve aqui. A gente vai entregar algumas coisas do episódio 6, mas como eu fiquei assustado pelo seguinte motivo. Eu já sabia há muito tempo que o episódio 6 ia ser o melhor episódio da temporada, porque todo mundo que assistiu a série quando ela saiu no Hulu 2 meses atrás já tava comentando. Os críticos brasileiros que usam o VPN, que já tava assistindo, falam: gente, o episódio 6 de The Bear, o episódio 6 de The Bear. É o que a gente falou E aí, sobre né? perder a conversa. E aí exatamente, isso é o perder a conversa. E aí eu já sabia que ia ser o melhor, mas assim, é o único episódio longo da temporada, todos os outros têm 30 minutos, no máximo 35, todos os outros. É um episódio de flashback, que você já fica assim, pé atrás, opa, estão arrastando a história. E, cara, no melhor dos sentidos, tá? Pelo amor de Deus, não me levem a mal. Mas eu falei pros meninos em off aqui, parece Parece um negócio da Marvel, sabe? Vai entrando um elenco tipo assim, um atrás do outro no episódio, Você que você fica não acredita. desacreditado. Você não acredita. Acredite em você fala mim, assim, gente, essa Mon Amour. pessoa tá aqui nesse episódio e ela não tá aqui pra muito virar a bom. protagonista da série. Ela tá aqui pra aparecer num episódio de flashback e vazar. Aí você olha, tipo, olha fulana. Caralho, mas é ciclana. Não é esse cara que tá aqui. Gente, é assim, é a realeza da televisão. Lógico, não é o Leonardo DiCaprio nem nada assim. Mas você olha as pessoas, é tipo, gente, é a realeza da televisão, resolveu aparecer em The Bear pra todo mundo no mesmo episódio, ninguém vai voltar, uma puta cara de cameo da Marvel mesmo, e dá certo. E, cara, você bate o olho naquilo, você sabe que é uma coisa, já que o Gusta citou o Wes Anderson, que é uma coisa meio assim, uma galera que tava doida pra participar. Tipo assim, me acha espacinho pra eu participar dessa série, eu acho essa série tão boa. E aí o Christopher Sor foi botando, vamos, arranja o papel pra você, vamos, eu arranjo também. E aí vai entrando grande, gente que você não acredita, cara. Porra, você busca do cinema, você busca de Community, você busca de Breaking Bad, você busca dos caralho a quatro, sabe, do stand-up. Tem gente pra tudo quanto é lado. E o episódio é o episódio que traz o caos de volta, né? Então, antes até os 5 primeiros episódios ali, o caos que a gente tinha era os primos brigando ali por causa de uma parede, porque tem que quebrar isso aqui, porque tem que arrumar a parte elétrica. Era só isso. Aí o Carmen saía de perto e tava tudo bem. Aqui, começa o episódio com os 3 irmãos lá na porta, beleza, conversa, a hora que entra na casa, já vem o Bob Odenkirk assim na sua cara. Aí você já falou, opa, o sol tá aqui. O que tá acontecendo? Já vem todo mundo, toda a família de 30 pessoas conversa ao mesmo tempo. É uma loucura, já começa o Inclusive, quem começa o caos da segunda temporada é o Saul Goodman, né? É o Justiceiro e o Saul Goodman. Eles que começam o caos da segunda temporada. Você pensa, porra, é isso aí, então. Já vai pra cozinha, já tem a Jamie Lee lá do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Já tá acostumada com essa loucura. Nossa, mas que... Não, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme de 3 horas mudo comparado com esse episódio aqui. Cara, que cansaço. Cara, gente, sai exausto desse cansaço episódio. no sentido... Não é de falar que é uma bosta, não. É porque é o que o diretor quer provocar em você. É um cansaço... Porra, mano, sinceramente, você sai com falta de ar do episódio, assim. E o que acontece? É aquela barulheira. E na segunda metade do episódio, quando ele fica em silêncio, você fica desesperado para as pessoas voltarem a conversar. É isso que é muito engraçado, sabe? Fica um silêncio tão tenso, tão incômodo, que você faz, não, gente, começa a fazer piada de novo, começa a reclamar, xingar, pelo amor de Deus, quebra esse silêncio. E é assim, é uma cena, um episódio fantástico, com uma cena em particular fantástica no final dele, assim, que é meio, eu tenho uma sensação de showrunner dando risada da nossa cara, sabe? Porque ele faz 5 episódios do jeito que faz, os primeiros 5 da temporada, e quando ele chega nesse, ele fala, haha, então tá, você achou que temporada passada eu tinha feito
episódio mais tenso da minha série, você não viu nada, amigo. Senta aqui. E eu chamei as pessoas mais famosas que você vai conhecer na TV pra poder fazer o caos na sua casa. Isso que eu acho bizarro, porque The Bear é uma série de elenco e de como esse elenco se familiarizou rápido uns com os outros ali. Então, a gente gosta muito da primeira temporada porque é um elenco que evolui rápido, no sentido de trazer experiências entre eles muito positivas pra gente, né, como espectador. E aí, quando entra o episódio 6, que é um elenco que não tá acostumado de contracenar, e eles entregam o que entregam, da forma com que entregam... totalmente diferente, né? Totalmente que tem de diferente. comum é o Rich, a Sugar e o Carmen. Só são eles, do elenco regular, assim. Sim, e é justamente um episódio que vai provar o background da segunda temporada, né? Ele é tão importante porque ele não é só um flashback de tipo assim, veja os fun facts da família Bear, sabe? Não, é realmente, ele é estruturante pra série. Ele define o que a segunda temporada é. E o que mais me marcou nesse episódio foi de como as posições que a mãe dele marca na cozinha são relevantes pra ele marcar lá depois os 5 segundos que ele queria na cozinha dele. Então, são como esses reflexos que estão dentro da sua família passam para o seu trabalho, passam para suas amizades, passam para as outras esferas da sua vida. O espaço de cozinha que o Carme via a mãe dele cozinhar era caótico. Então, ele quer transformar o caos em ordem. Então, é tudo uma questão de observação da realidade dele e de como ele quer transformar aquela experiência que ele tinha enquanto família em alguma coisa bonita, especial. Por isso que eu acho tão importante. E aí, o último episódio também tem uma cena belíssima, assim, que finaliza um pouco esse arco. E eu acho que, assim, voltando pro 6º episódio, é tudo o que The Bear precisa mostrar pra você. Se você pega a segunda temporada inteira e fala assim, eu não quero assistir não, muito cansativa, assiste só o 6º episódio, por favor, só pra você entender qual é o sentido das coisas. É por isso que ele é tão foda. E num episódio, ressaltando mais uma vez, num episódio de flashback, que assim, vamos combinar, geralmente esses episódios de flashback nas séries, eles não são os episódios mais bem escritos da temporada ou das séries. Eles geralmente correm muito risco de serem episódios enfadonhos ou de serem episódios vazios. E o que o episódio 6 dessa temporada faz com a série é fazer a gente reavaliar tudo que a gente já assistiu. Todos os episódios da primeira temporada e esses primeiros da segunda. Porque a partir daquilo ali, você reavalia quem o Carme é profissionalmente e pessoalmente. Isso que o Gustavo falou da cozinha, por exemplo, profissionalmente e pessoalmente. E tem uma coisa que é muito marcante pra mim ali. Quando a prima, irmã dele, não sei quem que a Sarah Paulson é lá, vai falar com ele e oferece o apartamento dela em Nova York. Ela fala assim, olha, eu sei que esse caos aqui te afeta todo mundo, mas te afeta mais, então assim, eu insisto que você vá passar uns dias comigo lá em Nova York, que a gente te apresente os restaurantes e tal, não fique aqui. A gente olha, no momento que ela fala isso pra ele, e a gente pensa, não sei vocês, eu posso falar só por mim, né? Eu pensei um pouco assim, que exagero, porque, lógico, é uma família barulhenta, bagunceira e o pessoal se xinga muito. Mas até ali tinha tido muita risada, muita contação de história, um barulheiro assim. Parece uma casa de gente que fala muito alto, muito típica, assim. É um pouco excessivamente bagunçada, mas parece muito típica. Então eu senti um pouco de exagero nessa coisa de, poxa, mas o Carme é tão frágil assim que ele não aguenta esse caosinho aqui de cozinha, essa coisa aqui. E aí, daquela fala pra frente, é que você passa a entender retroativamente que, porra, ela tá muito certa. Esse ambiente aqui, pra uma pessoa do jeito que o Carme é, um cara tímido, um cara fechado, um cara que é competitivo, mas que ele não tem as ferramentas sociais pra se mostrar como melhor e tal, pra se firmar como excelente no que ele faz. Como que essa pessoa vai sobreviver num ambiente desse? Não vai, não tem. Aí quando o episódio termina, você fala, não, Copenhague tá perto demais ainda de Chicago, não, ele tem que mudar pra Tóquio, tem que, sei lá, que caralho ele vai fazer, porque, tipo, vaza, assim, só vaza. Aí você olha e fala, cara, eu entendo completamente porque que você saiu daqui e foi morar na Dinamarca. Não, vai na fé, se eu fosse você eu não voltava não, meu amigo, sabe? Sinceramente. Não é, eu fiquei muito com essa sensação de que pareceu exagerado da primeira vez que ela falou, mas aí depois é que o episódio vai te mostrar que, ó, você entendeu por que ela tava dizendo isso? Ela já viveu isso aqui
que ela sabe muito bem como é que essa família é, né? Quando ela fala, eu não fico com a impressão de ser exagero, porque eu acho que fica bem estabelecido que todo mundo vê o Carme como o gênio da família, né? Todo mundo olha ele como assim, nossa, esse aqui é o que vai dar certo. Esse aqui é o que vai ganhar dinheiro, esse aqui é o estudioso, ele é o inteligente. Ele tem que vazar daqui. Então é igual o Michael, né? Obviamente, vê isso nele. E aí eu fico com essa impressão de que tem essa aura da ideia que eles têm do Carme ser essa na família. Então quando ela chega pra fazer essa proposta, meio que é ela verbalizando isso. Tem um outro episódio que eu gosto muito nessa temporada, que é... E assim, eu quero até apontar ele, e não os posteriores ao 7, porque eu queria apontar um episódio que é radicalmente diferente em tom, mas que eu também gosto demais, que é o episódio 4, que é o episódio do Marcos, o Honeydew. Porque, assim, ele é tranquilo, ele é a cara do Marcos, né? Ele é tranquilo, ele é lento, ele é de boa, ele é impressionante, tipo assim, de ficar impressionado com as coisas, sabe? Impressionável demais. Mas é tão tocante, sabe? É tão legal. Tipo assim, o mais melancólico de todos. É o que eu tô falando. Essa série, essa temporada tá super melancólica. E você entendendo no decorrer dos episódios que o que o Carme e a Sidney estão fazendo pro Marcos é basicamente fazer o Marcos passar pelos caminhos que o Carme passou, fica mais legal ainda, sabe? Você fala... Poxa, mas é aquele tom terno de, né, a gente, não é só que eu tô profissionalizando, tentando profissionalizar uma equipe que não é profissional, eu tô tentando dar o que eu tive, exatamente o que eu tive, porque se eu tirei alguma coisa boa das desgraças que eu passei pra conseguir essas estrelas, eu tenho que passar isso pra minha equipe tem que sentir isso, se eles querem isso, se isso vai fazer eles serem bons, e aí é um episódio muito tocante, sabe, eu gostei muito, muito dele mesmo, porque o Marcos é o personagem mais carismático dessa série, assim, é o que você não tem um A pra falar dele, e é tudo muito bem montadinho, bem legal, bem envolvente, a relação que ele tem com a mãe que tá doente, e aí ele fica todo sentido de ela já tá naquele estágio há sei lá quantos anos, e ainda assim ele ficar sentido de sair de perto dela, mas ele tá feliz com o que ele tá fazendo. O Will Poulter treinando ele, e assim, essa mistura de... Bombado. Pra usar o termo que o Gusto usou, esse agridoce sempre, né? Você fica feliz que um cara gente boa tá ali, tá melhorando, tá passando por um treinamento, uma coisa que ele gosta, que ele tem interesse. Ao mesmo tempo, você fica com aquele amargor de, poxa, ele tá lá, e a mãe doente, ele tá preocupado. Eu acho um episódio muito bem equilibrado, assim, desses episódios mais lentos. Da primeira metade da temporada, ele é meu favorito, assim. Ele é o episódio que eu falei, poxa, aqui é The Bear tentando uma coisa diferente e que é funcional. Essa estrutura do começo da segunda temporada me lembra um pouco o que Orange is the New Black fez na segunda, sabe? Foi quando eles perceberam que, poxa, essa história aqui dessa menina aqui é legalzinha e tal, mas a gente não vai conseguir estender isso por muitos anos desse jeito. Que tal se a gente separar os nossos enormes episódios e um de cada vez a gente contando as histórias dessas personagens secundárias aqui? E lembrando que Orange is the New Black, quando tava na segunda temporada, era uma das melhores coisas que existia na TV. Depois é que foi degringolando, mas assim... E aí você chegava ao final da temporada com um contexto tão maior do que o que você saiu, que aquilo, você criava uma afeição muito grande por personagens que, numa escrita pior, seriam descartados, sabe? Ou descartáveis. Seria só o alívio cômico, a parte emocionalzinha e tal. Então eu acho que The Bear tem um pouco essa estrutura e acho que ela tá funcionando no seu melhor nesse episódio do Marcos. É o charme principalmente da temporada, que é trazer o background, como você falou, não é o background dos personagens, é tipo assim, são os personagens, sabe? É aquilo ali, não tem só que mostrar uma ceninha ou outra pra mostrar o porquê eles estão sentindo aquilo. Por que você não mergulha no sentimento deles? Por que você não passa um episódio todo sentindo o que ele sente? Então é muito foda, é muito tocante, é um dos melhores episódios, é um dos episódios mais melancólicos mesmo. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que significa aquela cena lá do acidente de bike, porque me soou uma coisa muito Atlanta. Aleatória, é o jacaré batendo na porta e o jacaré saída. Gente, pra mim aquilo ali foi uma das coisas mais Atlanta possíveis, assim, ever. Por quê? A cena é a seguinte: o Marcos tá lá andando na rua normal e aí ele ouve uns gemidos, assim, né? Tipo, ele não sabe o que é, de onde vem, o que tá acontecendo. Aí ele começa a andar em direção ao barulho e é um cara, um senhor que tava andando de bike, e Copenhagen é tipo Amsterdã,
nessas cidades assim, cheias de bicicleta. E aí o cara de bike bateu numa cerca e ficou preso na cerca. Se ele ficasse ali, era perigoso ele morrer ali a gente não sabe muito bem o estado dele, mas ele tava ali preso no arame. E aí o Marcos vai lá e salva o cara, né? Ele salva uma vida praticamente. Então, não sei se salva, mas ele deixa uma vida ali mais confortável, né? Passar uma noite inteira preso no arame, sangrando, não é bom não. Aí ele tira o cara do arame, eles se abraçam, ele agradece, porque aparentemente ele não fala inglês, o cara da bicicleta. Eu entendi assim, que ele não falava inglês, ele não queria conversar com ele. Mas ele dá um abraço, agradece, ele vira as costas, cada um vai pra sua casa. O cara monta na bike e volta a andar de bicicleta, ao invés de ir empurrando, né? E ele ainda pergunta, você vai andar de bicicleta mesmo, depois de ter quase morrido aí? Eu também achei muito aleatório, eu fiquei assim olhando, tá, mas... Eu fiquei sem entender, até acabar o episódio, eu fiquei travado assim, olhando pra TV. A minha interpretação foi, eu vou deixar vocês darem a de vocês, mas eu acho que quando ele tá no telefone conversando com a Sidney, ele conta várias coisas que aconteceram, eles vão fazendo piadinhas entre eles, né, eles têm uma tensão sexual que é muito bem construída, inclusive, também, e aí ele não conta sobre esse episódio da bicicleta, e eu acho que é justamente isso, assim, é como às vezes você deixa de contar coisas importantes pra pessoas que você considera muito que seriam um assunto pra você esticar, mas você simplesmente não processa aquilo. Você não fala aquilo pra aquela pessoa. E é isso, é um sentimento que parece que o episódio deixou em mim, de você às vezes deixar de contar coisas pras pessoas e isso não ter tanta explicação, mas isso te marca pra sempre. E é isso, sabe? Não tem muito... Por isso que eu achei muito Atlanta. É uma coisa que você sente muito... de uma forma pessoal, assim, você não sabe muito como trabalhar aquilo. Real, eu acho que... Eu não tinha pensado em Atlanta, mas eu acho que melhor exemplo é impossível. Porque é muito uma criação que pode... Eu ia falar do Lynch, mas você briga, então não vou falar do Lynch, não. É muito uma criação... Você já falou de Community e você já falou de BoJack Horseman. Mano, a Gillian Jacobs apareceu lá, no meio do rolê, vomitando. Ela é muito fofinha, eu adoro ela. E ela é igual sempre, né? Tipo assim, eu acho ela muito ela não vai Avril Lavigne. Mas eu ia falar do Lynch porque a Atlanta é claramente inspirada por Twin Peaks. Mas vamos pegar por Atlanta porque a Atlanta tem uma coisa mais urbana, né, que é um tom muito mais similar com o de The Bear. Eu tenho essa impressão de cena que pode não ter acontecido, entende? Que ela pode ser uma projeção, ela pode ser uma alucinação, ela pode ser simplesmente um recurso narrativo do criador e não parte da história, e por isso eu tô falando Atlanta ou Twin Peaks, que ele é muito mais simbólico do que necessariamente pelo evento em si. E por isso ele não conta? Talvez por isso ele não conta, porque pode não ter acontecido ou porque é uma experiência, nessa linha que você falou, uma experiência muito interna, reflexiva pra ele, de, sei lá, que é inerente ao caráter dele, entende? Ele faria isso com qualquer pessoa, em qualquer situação. Isso é quem ele é. Então é uma cena que é simbólica pra mostrar quem ele é, pra ressaltar quem ele é, mas não que ela tenha acontecido de verdade, ou que ela tenha interesse narrativo específico, ou que ela tenha interesse estrutural específico, sabe? Ela pode ter sido uma cena só pro Marcos e pra gente, só pro espectador e só pra ele, sabe? Que não vai necessariamente ter uma importância de agregar na história, então não tem por que ser falado. É uma experiência entre nós, entende? O fã de Lynch tem explicação pra tudo. Nossa, mas legal, esse vídeo profundo que foi. Só o Lynch que não mas, cara, ele tem. O que é o que, pra você falar de Atlanta, o que é o jacaré, o crocodilo, sair no final do primeiro episódio da segunda temporada? Aquilo significa o quê? Não tem muito de onde você tirar, sabe? Não é muito sobre o que significa ou sobre a realidade ou não daquilo. É uma coisa meio do... Cara, a gente vive num mundo muito estranho. Aprenda a aceitar que a gente vive num mundo muito estranho. Coisas esquisitas vão acontecer, sabe? Lucas, e a sua teoria? Vamos... Não, eu fiquei assim, perplexo. Fiquei travado. Assim. Olhando pra TV, acabou, falei, gente, mas o homem só montou na bicicleta, foi embora. Como assim? Você ficou igual o Marcos mesmo. Eu fiquei igual, exatamente, fiquei igual o Marcos, porque eu achei que ia ter um porquê, alguma coisa que ia se relacionar com o que o Marcos sente ali com a mãe dele. Todo mundo sei, eu achei que aconteceu. E não, ele simplesmente ajudou um cara que levantou e foi embora. Deu um abraço, ok, amigo, obrigado. Vou montar na minha bicicleta, que ainda está funcionando, e vou embora. E sei, cara, eu acho que... Eu concordo com um pouco da interpretação de vocês dois aí. É mais com o que o Gusta falou, e eu acho bem... Quando o Gusta falou, me caiu a ficha, assim, é muito Atlanta mesmo isso. Não é uma coisa que tem um significado, assim, mas aconteceu pra mostrar, sei lá, qual seria a reação do Marcos com
Poderia acontecer de verdade? Poderia. Inclusive, em The Bear, mais do que qualquer outra coisa. Mas é mais um reflexo de caráter do que necessariamente um evento, sabe? Mas eu adoro, sim. É ótimo. Eu adoro isso. Eu acho que pode acontecer mais, sabe? Eu acho que fica legal, ainda mais quando você tá fazendo estudo de personagem, igual eles estão fazendo nessa segunda temporada. Dá muito pano pra manga. É muito... Olha, a gente tá aqui 10 minutos falando disso. É muito legal, eu adoro. Eu acho esse episódio um dos mais bonitos também, assim. Gusta, faz aí um resumão, um pacotão de segunda temporada de The Bear pra galera. Bom, The Bear... Assistam no Star Plus, pessoal, muito interessante, uma série muito bacana. Muito interessante, aqueles nossos zeros, né? Bem frio, né? Não, gente, sério, eu acho que todo mundo... Não é todo mundo tem que assistir The Bear, não. Tem gente que eu acho que vai ficar muito triste com The Bear, porque vai achar que é comédia. Quem é claustrofóbico, eu evitaria, eu assistiria, né, num descampado, eu iria pra fazenda pra assistir no notebook, assim... Não depois você vai pra varanda. Fechados. Exato. Ele é uma série que trata sobre vários temas pesados, né? Sobre a gente falou muito sobre ser uma temporada melancólica. Eu principalmente falei bastante isso, porque eu senti isso, eu senti essa melancolia o tempo todo. Eu fiquei reflexivo o tempo todo. Então é uma série que te traz alguns sentimentos de, às vezes... Perfeito. Ela é a assinatura do milênio da nossa idade, assim, sabe? Dos 30 e pouco. Porque os personagens estão vivendo uma sensação de que eles estão fazendo o seu melhor, eles estão fazendo tudo em uma grande cidade que dá grandes oportunidades, mas... tá todo mundo fudido, sabe? Seja pela sua origem, seja pela sua falta de oportunidade. E assim, a maioria ali não teve tanta oportunidade, sabe? É uma série que ela é muito consciente pra quem ela tá dando voz também. É uma série muito foda nesse sentido, porque apesar de tudo girar em torno do Carme, os outros personagens vão assumindo um posicionamento de eu não tenho oportunidades, eu não tive oportunidades até então, mas eu vou comprar essa ideia pra gente crescer junto. É um pouco melancólico, mas ao mesmo tempo é inspiradora. Você tem que estar nessa vibe pra assistir, sabe? Você tem que estar nessa vibe de querer buscar um pouco de inspiração dentro do que não vai ser só sorrisinho e só felicidade e só, sabe, gracinha. Eu acho que ele é praticamente um manifesto millennial olha, a gente se divertiu bastante até então, a gente viveu bastante coisa legal, só que na hora de pôr a mão na massa, na hora de trabalhar, de fazer coisas que você gosta e que você é bom, você se garante, você consegue colocar seus projetos pra frente, você consegue trabalhar em equipe, então ele confronta muito isso em você. Então, se você tiver a fim de assistir esse tipo de série, que vai mexer um pouco com essa estrutura assim, assiste. Mas eu recomendo muito porque é ótimo. Perfeição, sabe? É perfeita. Então... eu acho que é isso, assim, eu só não recomendaria pra quem não tivesse aberto a esse tipo de experiência, mas, cara, você tá num podcast de filme série aqui, você não tá aberto? Sério, a gente tá aqui literalmente você chegou até te indicando o rolê, então assiste, sabe, pra conversar com a gente. Porra. Depois tem o episódio da primeira temporada, que a gente já fez, ouça também, entendeu? Terminar dando uma bronca no público, tipo assim, você que ouve a gente público não vai assistir essa merda? Poxa. Anda logo. Vai assistir esse negócio aí, você tem Star Plus sim, rouba do amigo. Rouba do amigo, igual acontece aqui, né? Não, ninguém rouba de ninguém mundo. aqui. Imagina. Todo mundo, cada um tem a sua. A gente paga R$350 cada um. Lucas, pacotão aí da segunda temporada de The Bear. A segunda temporada eu acho que ela consegue, né, manter o padrão de qualidade aí da primeira temporada, de um jeito diferente, né, como a gente comentou. Ela tem uma primeira metade ali mais lenta, mas que desenvolve muito bem os personagens e que encaminha muito bem a trama, assim, pra deixar tudo amarradinho. Porque é uma série que se propõe a fazer o que The Bear faz, de ter muitos personagens, de ter esse ambiente caótico, de ter essa bagunça, ela tem que ter uma história ali amarradinha. Seria muito fácil eles escorregarem ali no roteiro, no meio desse caos, no meio dessa bagunça. Então eu acho que eles tomam a decisão certa, assim, de olha, agora vocês que já estão familiarizados, já estão acostumados com os personagens, já se afeiçoaram a eles, vamos deixar vocês curtirem eles aqui um pouquinho, desenvolver eles melhor, para depois a gente entrar ali naquele ritmo frenético que a gente mostrou que a gente tem lá na primeira temporada, e que agrega também a série, né? Pra gente entender melhor todo o arco do Carme, né? Se não fosse
todo esse caos, esse ritmo frenético aí que a série incorpora, né, na fotografia e em como ela é filmada e tudo mais, a gente não sentiria o impacto tanto assim do arco dele como a gente sente. Então eu acho que a segunda temporada ela consegue manter tudo que ela trouxe ali na primeira, traz algumas coisas diferentes, né, de desacelerar um pouquinho ali, desenvolver melhor os personagens, e eu gosto de como ela se encaminha pro final. Eu sinto também uma coisa que o Luiz falou aqui no começo dessa coisa do segundo ato de um filme. Eu sinto bastante isso também, porque eu tinha a impressão de que ali no comecinho da temporada eles já estariam inaugurando, de que ia ter um hiato ali, que ia ter acontecido a reforma, e a segunda temporada ia acontecer do final da reforma pro começo da inauguração ali já. E não, eles tiram a temporada inteira pra falar, ó, nós vamos mostrar a cabeça dessas pessoas aí enquanto vai rolando essa reforma, e depois a gente no final joga vocês todos dentro aí dessa inauguração pra ver o que vai rolar. E, cara, The Bear é muito gostoso. Eles conseguem deixar, pra mim, eu acho a primeira temporada melhor. Sério ou Jeremy Allen White? A série. Galã feio. Eu ainda gosto, assim, em termos de comparar as duas, acho que a primeira temporada ainda é melhor, mas a segunda temporada, ela eleva a série pra mim. Ela leva a série pra um outro patamar, assim, e deixa ela mais... Não sei, deixa ela mais completa, assim. Você sente que é uma série que... faz sentido, ela fica mais, né? Ela tem mais espaço, né? Então ela aproveita bem esse espaço. A primeira e a segunda temporada de The Bear já estão disponíveis por completo no Star Plus. Se você tiver Star Plus, assista. Se não tiver Star Plus, roube de um amigo e assista também. Se tiver o Hulu, VPN, aqueles povo que usa a Netflix dos Estados Unidos, eu nunca soube como fazer isso, mas diz que tem jeito. Assista lá também no Hulu americano. Tem vários modos de assistir, inclusive aqueles mais gratuitos. Mas é uma mega recomendação aqui do podcast. A gente fez na primeira temporada correndo. O episódio da primeira temporada não tá nem editado, gente, porque vai assim, nossa, nós precisamos fazer de O Urso. Eu tava num outro computador, o microfone tava uma lástima, tava uma correria do caralho mesmo. Acho que a gente até menciona no episódio, ó, assim como The Bear, a gente tá correndo e tal. Mas a gente tem episódio sobre a primeira temporada e tem esse agora que você acabou de ouvir. Se ainda não assistiu a série, corre lá pro Star Plus, porque ela é incrível, é uma das melhores séries da atualidade, disparada. E agora é com vocês. Gostam de The Bear? Acharam que a segunda temporada foi tão boa quanto a primeira? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Não pode mais falar Twitter, né? No Instagram, no X. No X. No Instagram, no X. Vai dar uma xada pra gente lá. Xiza que a gente xiza de volta. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.